muito fácil abraçar quem tá em cima. Difícil. É muito fácil abraçar quem tá em pé. Quero ver ter coração humilde pra parar o sermão e descer e abraçar quem tá caído. Acho que o Brasil não tá pronto pra essa conversa, não. Nós temos mania de enterrar quem caiu. Não temos caráter de abraçar quem tá caído. Mas quando Adão caiu, Deus desceu no jardim e foi procurar ele. Deus não descarta homens caídos. Porque a glória da última... Oh my God! Deus não descarta homens caídos. Talvez alguém, eu estou falando pra alguém aí, ó, que caiu, que tá à beira de um precipício. Sim. Quando eu falo cair, não falo só em pecado. Cair numa depressão, cair numa ansiedade, cair no esquecimento, cair numa rejeição, cair numa discriminação. Entenda uma coisa, só Deus pode levantar homens caídos. Só Deus pode levantar homens caídos. Isso aí. Senão a gente entra no caminho da murmuração. Lembra que você estava falando agora da murmuração? Sim. Eu acho que vale anotar isso. A murmuração é a intercessão diabólica. A murmuração é a intercessão diabólica? Toda vez que você murmura, você abre uma janela, você abre um portal e você atrai demônios. As pessoas que murmuram, elas perderam a oportunidade de celebrar. Deixa eu tentar melhorar. Quando o povo saiu do Egito, que eles chegaram no deserto, do Egito até Canaã, aproximadamente 500 quilômetros. A pé daria uma caminhada aí de 40 dias. Só que como eles reclamaram demais, murmuraram demais, de 40 dias Deus se estendeu para 40 anos. Eles estão no deserto, uma parada que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Dá para ir mais fundo. Moral da história, os hebreus estão no deserto, mas Jesus também entrou no deserto. Só que os hebreus, 40 dias, ficou 40 anos, e Jesus, ao invés de ficar 40 anos, só fica 40 dias. Por que um tem que ficar 40... Oh, my God. Eu já peguei, vai. Por que um tem que ficar 40 anos e o outro tem que ficar 40 dias? Porque quando você murmura, Deus prolonga os processos. Meu Deus. A murmuração é a prisão de um processo. Ao invés de você sair dele, você fica lá. Você fica lá. Por isso que Jesus só ficou 40 dias. Porque os hebreus entraram no deserto murmurando. Jesus entrou no deserto calado. Talvez tem gente que o deserto só está prolongado, só está duradouro, porque ao invés dele silenciar, ele ainda está reclamando. André, sabe qual a diferença da ovelha pro porco? Qual a diferença da ovelha pro porco? Não é quando eles nascem, é quando eles morrem. Quando eles morrem? Porque a ovelha morre em silêncio. Já o porco... Ele grita. Fazendo muito barulho. Tá morrendo, gritando demais. No processo você não reclama. Sabe por que Jesus curou o cego? Porque ele não reclamou, ele só clamou. Uou! Quando você reclama, você continua cego. Mas quando você clama, ele traz a visão. Os homens mais cegos são os homens que mais reclamam. As pessoas que mais reclamam são pessoas frustradas. Enquanto o cego estava clamando, Jesus parou para atender ele. A multidão estava reclamando, porque Jesus estava andando, a multidão reclamando, eles continuaram do mesmo nível. Já o cego não. Chegou na presença dele, cego e saiu enxergando. Reclamar é só te atrasar. É igual preocupação. Preocupação é uma ocupação precoce. Isso é muito importante falar. Ocupação precoce. Preocupação Antecipar sofrimento. é uma ocupação precoce. Sim. Por quê? Porque vem de pré. Ocupação. É para ocupar sua mente. Correto. Toda vez que você está preocupado, não é as suas mãos que estão ocupadas. Quando você está preocupado, É a sua mente que tá ocupada. é a mente que está ocupada. Então, quando a sua mente está preocupada, ela está ocupada de coisas vazias. 90% daquilo que você está preocupado nem vai acontecer. Você está preocupado com coisas que amanhã que você chegar lá e falar o que você estava pensando que ia acontecer, não vai acontecer. Você não tem controle sobre aquelas coisas. Olha, tem uma das matérias de Jesus mais linda da Bíblia. Essa é demais. Uma das matérias mais ricas da Bíblia é Jesus no barco dormindo. A gente acha que Jesus está dormindo. Jesus não está dormindo no barco. Jesus está dando uma aula para os discípulos. Ele está dando uma aula. Ele está dando lição para os discípulos. Ah, então, mesmo dormindo, Jesus ensina? Ali é o ensinamento. Ali é o ensinamento. Quando o barco está sacudido pelas ondas, ali é uma sala de aula. Jesus está ensinando. Uou! O vento balança o barco e Jesus continua dormindo. O barco para lá e para cá, Jesus continua dormindo. Isso foi uma aula. Peguei. Aí lá em Atos, capítulo 12, Herodes falou assim, ó, vamos apresentar Pedro depois da Páscoa, e eles iam matar Pedro. Se Herodes mandou matar Tiago, ia fazer o que com Pedro? Matar. Só que quando o anjo desceu na cadeia, que foi onde Pedro estava, Dormindo. Pedro estava dormindo.
Por que você pensa com o anjo acordei? Por que você tá dormindo, Pedro? É porque um dia eu tava na sala de aula Uau! e o meu professor tava dormindo. O barco quase virando, nós íamos morrer afogados. Quando eu olhei pra ele, ele tava dormindo. Eu aprendi a descansar em meio ao vento. É isso aí. A maior dificuldade que temos hoje não é falar em hebraico, não é aprender teologia, Uou. mas é aprender a... Descansar. Tudo que o inimigo quer é te preocupar, porque quando Sim. você está preocupado, você não descansa. E quem ora confia, e quem confia descansa. Quando você tem Deus como você tem Deus como pai, você confia nele. Tem até a história do menino que está no avião. O menino está sentado no chão do avião, está desenhando. E o piloto anuncia que estava vindo uma grande turbulência, era para todo mundo ataviar o cinto, colocar o cinto e levantar as mesinhas. Sim. E a aeromoça começou a fiscalizar aqueles passos, né? Coloca o cinto, coloca o cinto. Tá vindo uma grande turbulência, e o sinal no painel que estava vindo a turbulência, e ela vai e fala com o menino: moço, menino, senta na cadeira e coloca o cinto. Enquanto ela foi no fundo do avião, o menino continuou desenhando. E ela falando com as pessoas: coloca o cinto, coloca o cinto. Quando ela voltou, ela pegou o menino no braço e falou: menino, senta no seu lugar e coloca o cinto. Ele parou de desenhar, olhou para ela e falou: tia, o piloto é meu pai. Oh, Então quando as pessoas falar para você: cuidado que tá vindo turbulência, cuidado que tá vindo perigo. lembre-se. Calma isso, Uau. o piloto é meu pai. Eu sei quem tá no comando. Agora eu vou descer. Nem começou a entrevista ainda. Cara, fique tranquilo se o piloto for seu pai. Fique em paz, irmão. Meu Deus. Ele tá no controle. Meu Deus. O avião tá virando. Ele é seu pai. Meu Deus. Ele guarda você. Se ele está na direção, se ele está no controle. Eu acho que isso fala muito sobre entregar a Deus o controle da sua vida, né? Porque quem tem essa preocupação, quem se preocupa, é justamente quem não entregou o controle nas mãos de Deus. Porque, como você falou, o menino ficou tranquilo porque ele sabe que o controle está nas mãos do pai dele. Qual é o perigo de andar tendo o controle da sua vida nas tuas mãos e não nas mãos de Deus? Então, quando você está com o controle na sua mão, as responsabilidades são suas, as decisões são suas. Correto. Decisões definem destinos. Então, por exemplo, Davi está no palácio. José também está dentro de um outro palácio. Os dois estão dentro de um palácio. Só que quando Davi viu uma mulher, ele quis ela. Sim. Quando José viu uma mulher, ele correu dela. Os Uau. dois estão dentro de um palácio, o Davi quer a Batseba. E o José viu a mulher do Potifar e correu dela. Correu dela. Então, não tem como falar de falar de propósito sem antes falar de princípio. Uau. Moral da história: a vida de Davi estava o controle estava na mão dele. E de José não, o controle estava na mão de Deus. Porque quando o controle está na sua mão, você responde, você reage. Quando está nas mãos de Deus, quem responde é ele, quem reage é ele. Você só obedece. O Davi foi atrás da mulher e as consequências veio sobre a casa dele. O José fugiu, foi promovido e virou governador. Moral da história: muitas pessoas estão se frustrando na vida porque ao invés de ela entregar o controle ou o volante do carro da sua vida para Deus e ser humilde para sentar no banco do carona, não, eles querem dirigir a sua própria vida. Sabe, vai ter decisões que se Deus não te dá resposta, você não vai saber onde colocar o pé, mano. Meu Deus. Tá com pressa pra quê? Ah, Uau. minha vizinha casou, a outra fulana casou, a outra que é mais feio do que eu casou. Quer dizer, você não é todo mundo. O fato de todo mundo casar não significa que você também tem que casar. Ah, mas eu tô ficando pra titia, Deus tem um titi pra você. É melhor você esperar e levar pra casa alguém certo do que apressar e levar pra casa alguém errado. Meu Deus. Não tem devolução, irmão. Meu Deus. Não tem devolução.